Não, eu que estou dando bom dia. Bom dia, as dois primeiras pessoas que estão na sala. Bem-vindos. Bom dia, Robson. Bom dia, mano. Eu vou trabalhar com você a disciplina, que é a metodologia da pesquisa quantitativa. Antes de iniciar nossas aulas, eu vou dizer vocês, eu vou falar um portunhol, eu vou falar devagar, para que nós podamos compreender-nos durante as aulas. Nós iremos ter aulas hoje, segunda-feira, amanhã e a quarta. É a sua segunda disciplina, vocês já finalizaram sua primeira disciplina no dia sábado. Acho que finalizou tudo bem, a sua disciplina no dia sábado. Vocês estão iniciando a sua disciplina 2 do encontro 1 de janeiro de 2021, na maneira de aula remota. Eu gostaria de conhecê-los, onde vocês moram, qual é seu estado, vocês são de Bahia, Manaus, Brasília. Abrir o microfone e falar, professora, é isso? Eu sou Rebeca, moro em Salvador, Bahia, Brasil. Sou professora do município de Dias d'Ávila, que é uma cidade aqui da Bahia. E acho que tem vários colegas meus aqui também.
Sou formada em fisioterapia, então meu estudo vai vincular as minhas duas áreas. E acho que só. Bem-vinda, Rebeca. Uma pergunta. Na disciplina anterior, vocês trabalharam em equipes? Você tem já equipes formadas ou trabalharam de maneira individual? Trabalhamos de maneira individual. Tá bom. Nós vamos trabalhar em equipe, nossa disciplina. Então, enquanto é importante conhecer seus colegas, se alguns de vocês já conhecem, ou também para poder fazer as equipes depois, hoje à tarde. Enquanto os colegas vão entrando à sala, eu vou mudar a minha tela e eu vou apresentar, vou compartilhar a nossa aula. Essa é a nossa aula. O nosso Classroom, onde nós vamos trabalhar nesses 3 dias, fazendo tarefas, fazendo as leituras e também olhando as apresentações. Quando nós vamos ter aulas sincrônicas, que elas serão 2 vezes no dia, na manhã, de 8, serão uns 40, 50 minutos aproximadamente. A ideia poderia ser até as 9 da manhã. E depois nós vamos voltar para ter aula sincrônica durante a tarde, à 1 da tarde, às 13h. Sempre o ingresso ou a entrada na sala será aqui, nosso enlace que nós vamos mudar para cada encontro. Por que nós vamos fazer isso? Porque se não fazemos isso, a gravação não fica pronta. Vocês não poderão depois olhar a gravação das aulas. Então, sempre que você vai entrar na aula, tem que dar um clique aqui no enlace do Meet que tem, nós falamos de Tableau em sua aula de Classroom. Hoje à tarde, você também tem que fazer um clique aqui, você vai estar dentro da aula. Que também é o que nós temos nossa aula de Classroom. Nós temos um espaço que é o trabalho da aula. Você tem a guia didática do módulo. A guia didática é o que nós vamos fazer nesses 3 dias. Depois tem um espaço de comunicação. Eu acho que vocês já conhecem a estrutura das aulas remotas, mas eu vou dar uma olhada rápida. Aqui, se alguns de vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta para mim sobre as aulas, você pode escrever aqui ou pode enviar um e-mail para mim e eu vou responder. Depois, nós temos 3 apartados na aula. A unidade 1, que nós vamos desenvolver hoje, na segunda-feira. A unidade 2, que nós vamos desenvolver amanhã, na terça. E a unidade 3, que será na quarta. Hoje, depois da aula sincrônica, você tem 2 materiais que vocês podem olhar, podem pesquisar, e tem uma tarefa que ela vai ser individual. Hoje e amanhã, vocês têm uma tarefa que será feita de maneira individual, e à tarde você tem uma tarefa que será feita de maneira colaborativa em equipe, de uns 4 ou 5 pessoas. Depois, à tarde, nós vamos voltar para ter as aulas
sincrônica, à 1 da tarde, e depois tem materiais que vocês podem olhar e tem um trabalho que será colaborativo. O trabalho que será colaborativo, vocês irão começar ele hoje, vão continuar o trabalho amanhã e vão apresentar o trabalho no dia da quarta-feira. Então, a ideia do trabalho colaborativo é que vocês façam um projeto de pesquisa, não um projeto completo. É a parte inicial da introdução e eu marco metodológico muito breve, muito curto do projeto de pesquisa, mas vai ser uma prática, vai ser uma ideia, um projeto que seja importante. Que vocês poderão trabalhar em equipe para que dessa maneira tenham conhecimento do uso das metodologias das pesquisas qualitativas, que é o tema da nossa disciplina. Então, essa é a modalidade com que nós vamos estar trabalhando. Também na nossa aula, nós temos lá embaixo as referências bibliográficas. Nós temos referências que são básicas e nós temos referências que elas são complementares. Quando você tem uma tarefa que diz, você poderia ler o material do Quecedo nas páginas 10 a 12, você pode ir ao material nesse apartado, que são as referências bibliográficas. Nós não vamos ler tudo os materiais de maneira inteira, mas vocês podem ter um material no seu computador, no seu ordenador, e poderiam ser úteis para amanhã, quando vocês estão trabalhando nos seus projetos de pesquisa, para ter um material de referência bibliográfica. E também a ideia de deixar aqui as referências para vocês. Então, esses são os trabalhos que você tem, esses são os materiais que você tem para trabalhar durante a nossa disciplina. Alguém tem alguma pergunta aqui, alguma dúvida sobre a metodologia de trabalho, metodologia? Nós podemos falar agora disso. Bom dia, professora. Bom dia. Está tendo um eco na sua fala que está assim, comprometendo o nosso entendimento. Eu acredito que com todos também. Obrigada, Maria. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me escrever durante o desenvolvimento das aulas. Fique tranquilo nesse sentido. Você pode escrever, eu vou responder. Na turma anterior, que foi a primeira disciplina para ele, na semana anterior, nós falávamos até a noite, durante com o correio eletrônico dele, que fique tranquilo, nós vamos ter uma comunicação sempre. Vocês conhecem algum dos seus colegas? Ou todos os colegas são novos conhecidos para você? Alguém tem algum colega de trabalho, colega da turma? Temos, aqui nós temos colegas. Tem vários colegas aqui nessa turma. Isso é muito bom. Então, eu vou compartilhar a tela. Alguém pode me dar uma ideia? O que foi o que vocês falaram na disciplina anterior? Que foi o taller da TED? Vocês falaram das normas ABNT, de uma ideia de pesquisa.
pesquisa? E que foi o que vocês trabalharam na disciplina anterior? Professora, bom Bom dia, Hélio. colega e boa professora. Teria como tentar resolver primeiramente isso aí, para que a gente pudesse entender melhor a sua fala, por favor? Sim. Aí você está conseguindo ouvir? Professora, tá muito difícil de conseguir ouvir a senhora. Um minutinho. Agora vocês conseguem ouvir-me melhor? Sim? Agora está melhor. Sim, Agora sim, melhorou. bastante. Tá. Tá bom. Problemas tecnológicos nas aulas remotas. Eu perguntei para vocês que é o que vocês fizeram na disciplina anterior, no taller de teses. Vocês trabalharam com as normas, vocês fizeram uma ideia de pesquisa. Qual foi o trabalho da disciplina anterior? A gente fez um curso do projeto de pesquisa, com introdução, metodologias, fez só um esboço, mas a gente não aprofundou. Vai aprofundar a partir da acho que são 45 dias para entrega, mas ela deu toda a estrutura do projeto de pesquisa. Tá bom. A gente começou a elaborar aos pouquinhos. Tá bom. Isso é muito importante conhecer. Nas disciplinas que são das metodologias, nós iremos trabalhar exclusivamente com os paradigmas qualitativos nesta disciplina, e depois você tem outro paradigma em outra disciplina, que é o paradigma quantitativo. Então, você vai conhecer os tipos de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados nas abordagens de pesquisa, e vão poder completar, tem a informação para fazer seus projetos de pesquisa. Isso é a ideia da disciplina, que é metodologia da pesquisa. Nós vamos começar hoje falando, primeiramente, antes de falar dos tipos de pesquisa, dos paradigmas ou abordagens de pesquisa, que nós vamos falar hoje à tarde, sobre o que é o conhecimento, o que é a ciência e qual é a interação entre o conhecimento e a ciência, e como é que a metodologia pode colaborar para gerar conhecimento. Isso é a nossa ideia inicial para começar a falar sobre processos metodológicos. Então, primeiro, quando nós falamos de conhecimento, o conhecimento que é científico não é o único conhecimento que nós temos no campo, tanto educativo
ou de outras ciências. Nós podemos ter, e o primeiro tipo o conhecimento mais natural, ele é chamado o conhecimento empírico. O conhecimento empírico, ele é popular, ele nasce da prática das coisas e ele é baseado na observação sobre as coisas que acontecem na vida diária. Então, quando uma pessoa diz para você, se você tem uma doença, mas poderia ser uma doença muito comum, você tem que tomar, você pode beber um té, você pode beber uma medicina que é natural. Ele ou essa pessoa não tem o conhecimento científico de como é que essa medicina que é natural colabora para a sua doença, mas ela ou ele, pela sua observação, conhece que essa medicina natural pode favorecer com sua doença. Isso é o conhecimento do tipo empírico. Depois, nós temos outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento teológico. Quando nós estamos falando do conhecimento teológico, ele está relacionado com a fé, seja a fé que seja. Ele está apoiado nos fundamentos sagrados e ele considera que o conhecimento é uma obra de Deus. Se você conhece algo, isso é porque Deus revelou isso para você e é uma obra de Deus. É outro tipo de conhecimento. Nós também podemos falar do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é quando nós falamos da relação que tem o homem com a natureza, com o universo, é quando ele está pensando na ética, na estética das coisas, e o conhecimento que é filosófico, ele trata de compreender a realidade universal das coisas. O conhecimento filosófico é o que nasce do processo do pensamento do homem. E depois nós temos, desde o século XVIII, a base das pesquisas nos campos das ciências, entre eles o campo educativo, que é o conhecimento científico. Quais são as características deste conhecimento? É que ele é produto de uma pesquisa, de uma investigação que tem que ser metódica, que tem que ser sistemática. As hipóteses, as ideias que eu tenho, têm que ser comprovadas para que eu possa dizer que o conhecimento que eu gerei é um conhecimento científico. E essa é uma característica que é chamada de verificabilidade, quando eu estou falando do conhecimento científico. Onde é que nós, vocês, mestrandos, vocês, educadores, vão trabalhar? No conhecimento científico. Essa é a área do seu trabalho. Tem que conhecer que existem outros tipos de conhecimento, mas vocês vão trabalhar no campo que é do conhecimento científico. O que nós fazemos no campo educativo também é ciência. E a ciência, ela deriva-se da palavra, da ciência, que é o latim, onde a ideia é aprender, conhecer sobre a realidade. E o motivo básico da ciência tem que ser a curiosidade e a necessidade que tem o homem de compreender o mundo para melhorá-lo. Então, quando nós estamos falando que nós vamos fazer uma pesquisa científica,
Nós temos que ter como motivação a curiosidade e a ideia de compreender o mundo onde nós estamos vivendo. Para que o homem quer compreender o mundo onde ele vive? Para melhorar. Não tem sentido compreender uma realidade se você não vai colaborar para fazer essa realidade ainda melhor. Essa tem que ser uma primeira ideia da ciência. Depois, qual é o papel que tem a ciência? Poderia ser diversos âmbitos e também na área educativa. A ciência, ela busca melhorar, aumentar o conhecimento da realidade. Ela busca descrever novos fatos ou novos fenômenos que ainda não foram compreendidos. Ela busca explicar quando nós estamos ante os fenômenos chamados misteriosos ou chamados de falsos milagres, e melhorar a qualidade da vida do homem, e facilitar o trabalho com inovações tecnológicas. Muitas das inovações que nós temos agora no nosso mundo, que pode ser o telefone, pode ser o ordenador, é produto de uma pesquisa que originou uma tecnologia que é útil para nós hoje. E também a ciência busca estabelecer um controle sobre o ambiente físico. Neste caso, muito trabalha as ciências das engenharias para controlar o ambiente que é físico. Então, esse é o papel que tem a ciência, mas pode ser diferente quando é uma ciência das engenharias, uma ciência natural, uma ciência da saúde, ou é uma ciência educativa, onde nós vamos trabalhar. Qual é o esquema de trabalho que tem a ciência? Nós temos uma realidade que o que faz o processo da ciência? Observa, olha a realidade, olha os fatos da realidade. Esses fatos poderiam ser um evento, um fenômeno ou um objeto. Na pesquisa, na educação, nós também falamos que pode ser observado os sujeitos, as pessoas que estão no âmbito educativo e gera dados dessa realidade. Esse é o esquema de trabalho básico da ciência. É improvável que eu possa fazer uma pesquisa científica se eu não observo a realidade. E essa é uma das principais motivações para os professores quando eles fazem pesquisas, quando eles observam realidades que poderiam ser boas para poder fazer essas ideias em outros lugares, ou quando ele observa realidades que são não muito boas ou são ruins, para melhorar essas realidades. Sempre olhar a realidade vai dar ideias para fazer pesquisa no âmbito educativo. Quais são as ciências que nós temos hoje no mundo? Nós temos o que nós falamos de ciências formais. As ciências formais são aquelas onde tem uma preocupação sobre coisas abstratas, coisas que são símbolos, poderia ser representações da mente humana no plano que é conceitual. Essa é a realidade das ciências formais.
Poderia ser os números, poderiam ser os gráficos, as letras. O estudo que é mais teórico forma parte das ciências formais. E depois nós temos outra classificação das ciências, que são as ciências fáticas. Estas ciências preocupam-se de coisas reais, coisas da realidade. E elas podem ser ciências naturais, quando elas pesquisam sobre a natureza e como o homem pode controlá-la, ou poderiam ser as ciências sociais, que são as que observam a realidade do homem, da pessoa, do ser humano, e como ele comporta-se numa realidade. As ciências sociais são o principal campo onde nós temos hoje a educação. Já é uma ciência independente hoje, as ciências da educação, mas ainda elas formam parte das ciências fáticas sociais, onde nós vamos trabalhar. E agora nós temos que conhecer o que é o método. O método é uma forma de proceder ao largo de um caminho. Então, quando nós falamos de método, falamos dos passos que temos que fazer para chegar a uns dados e a uma informação numa pesquisa. Isso é o método, o passo a passo que tem que ser feito. Existem mais de 25 métodos para fazer pesquisa. Se você lê um livro sobre métodos de pesquisa integral, você poderia encontrar 25 métodos. Mas são 3 os métodos mais utilizados que depois irão relacionar-se com abordagem de pesquisa, que são o método indutivo, o dedutivo e o dialético. Quando nós estamos falando de um método indutivo, ele fala da indução e aí do particular para o geral, para fazer uma generalização dos dados depois de constatá-los e observá-los. Outro método, que é o método dedutivo, na dedução, um pesquisador vai dos fatos que são universais aos fatos que são particulares. E no método dialético, que é muito utilizado na área social, é quando as contradições que o pesquisador consegue olhar são as ideias da pesquisa, ele interage com as contradições de uma realidade para fazer uma melhoria ou para dar uma solução. Quando nós falamos dos paradigmas da pesquisa, nós vamos conhecer o método indutivo, quando nós vamos falar de uma pesquisa qualitativa, o dedutivo, quando vamos falar da quantitativa, e o dialético, quando nós vamos falar de uma pesquisa que seja sociocrítica. Então, é a ideia conhecer que existem diversos métodos para fazer pesquisa. Vocês, o dia de amanhã, quando estarão fazendo seus projetos de pesquisa, irão decidir qual será o método para trabalhar e fazer sua pesquisa. Quando nós falamos de metodologia, nós temos que ter, primeiro, uma diferenciação. Porque no âmbito educativo, a palavra metodologia, ela é utilizada com 2 significados, com 2 ideias.
na pedagogia, ou na EJA, que poderia ser o ensino de jovens e adultos, quando nós falamos de metodologia, estamos falando de quais são os métodos, as formas mais adequadas para a transmissão do conhecimento. Essa é a metodologia pedagógica. Mas quando nós falamos de metodologia no âmbito da pesquisa, a metodologia é o estudo crítico dos métodos de pesquisa. Isso é a metodologia. É por isso que quando vocês irão fazer seu projeto, que agora você já tem a estrutura, você tem um apartado que ele é chamado marco metodológico, onde você irá explicar para todas as pessoas que irão ler seu trabalho como é que você fez essa pesquisa. Então, essa é uma diferença com a palavra metodologia nestes dois campos, no campo da pedagogia e no campo da metodologia da pesquisa. Quais são os tipos de pesquisa que poderiam ser feitas? Elas estão relacionadas com os tipos de ciência, porque vocês têm que lembrar que a ciência inicia sempre com uma pesquisa, e são a pesquisa científica, que é pura, que ela é chamada teórica, que ela busca a produção do conhecimento no âmbito teórico, e uma pesquisa que é aplicada. A pesquisa científica que é aplicada é a que busca gerar soluções para um problema do homem. No campo educativo, a pesquisa científica aplicada é a que busca gerar soluções aos problemas educativos, compreender os problemas educativos e gerar soluções para os problemas que sejam compreendidos no âmbito educativo. A maioria das pesquisas que são feitas no campo educativo são aplicadas. Também poderia ser feita uma pesquisa pura, também poderia ser feita, mas a maioria é uma pesquisa aplicada. Quando nós estamos falando de fazer pesquisa, de fazer investigação na educação, nós temos que lembrar, temos que ter presente que os fenômenos educativos são complexos, tem muitas variáveis. Então, falar de um tema na educação necessita uma metodologia bem estabelecida. Isso é importante. Também, os problemas, as pesquisas na educação poderiam ser plurimetodológicas. Que é que uma pesquisa seja plurimetodológica, que possa misturar mais de uma abordagem. Poderia ser uma pesquisa qualitativa e também quantitativa ao mesmo tempo, porque a realidade na educação é complexa. E também poderia ser multidisciplinar. Você pode pesquisar mais de uma disciplina quando está trabalhando no campo educativo, porque é uma realidade da educação. E também, na pesquisa na educação, muitas vezes acontece que o professor, que é o pesquisador, é, ao mesmo tempo, pesquisador e também sujeito de pesquisa. Essa é uma realidade na educação. Então, é por isso, enquanto é por isso,
que tem que ser muito bem explicado, muito bem estabelecido os processos, os passos metodológicos para fazer pesquisa na educação. Não é difícil. Todos vocês que já são professores ou são gestores têm o conhecimento para fazer os passos necessários numa pesquisa que seja educativa. Essas são umas ideias iniciais para iniciar o nosso módulo. Eu gostaria que vocês possam fazer as leituras. Não é uma leitura larga, é uma leitura que tem umas 5 páginas, não são grandes leituras, mas vai dar uma ideia sobre a pesquisa qualitativa, para que hoje à tarde nós podamos falar sobre os paradigmas das pesquisas e conhecer a profundidade o que é a metodologia ou abordagem da pesquisa que é qualitativa. Alguém tem alguma pergunta do que nós falamos agora? Alguma dúvida? Sim, Robson. Oi, professora, bom dia. Bom dia, Robson. A senhora podia revisar aquelas atividades que a senhora colocou lá no início, a programação dela, que a gente não estava ruim o nosso áudio aqui ainda, depois que a senhora ajeitou, a gente entendeu melhor. A senhora pode dar uma revisada naquele cronograma da atividade que a senhora postou lá atrás, no início, por favor? Sim. Posso? Um momentinho. Eu estou compartilhando agora, um momentinho, ele está carregando. E aí? A nossa aula no Classroom. Agora, depois do nosso encontro sincrônico, no dia de hoje, que é a unidade 1, você pode visualizar um material sobre os tipos de conhecimento, você pode visualizar a nossa classe no PowerPoint e eu vou subir o vídeo da nossa aula quando o Google Meet fique fechado. Eu vou subir também aqui na aula a gravação da nossa aula de hoje. E você tem uma tarefa, uma primeira tarefa, que ela é individual, que é conhecer sobre os tipos de conhecimento e conhecer sobre uma primeira ideia da metodologia da pesquisa qualitativa. E vocês têm em todas as tarefas uma guia de atividade. Eu vou apresentar agora para você a guia da atividade 1, para explicar também para você como serão as guias de trabalho. Um momentinho, e eu vou compartilhar com vocês a guia de trabalho. Neste caso, a proposta é fazer um mapa mental. Vocês poderiam fazer um mapa mental com o computador. Eu deixei aqui um link onde vocês têm acesso a programas que são gratuitos para fazer mapas mentais, ou poderiam fazer num Word, num PowerPoint, ou poderia fazer também manual e tirar uma foto e subir isso como uma tarefa. Essa é a tarefa 1. Eu vou mudar a minha tela e eu vou apresentar agora a guia de trabalho. Um momentinho.
Essa é a guia de trabalho número 1. A ideia desta guia de trabalho objetivo é que você conheça as características das pesquisas qualitativas, que é a nossa abordagem da disciplina. Então, a proposta é que você possa olhar, volver a ver a classe, a infografia e os vídeos, e ler o material, que é o material de Quecedo e Castanho, que vocês têm no apartado de referências básicas, nas páginas 7 a 11, só isso. E fazer um mapa mental ou um esquema onde você pode falar sobre as características da pesquisa qualitativa e o uso da educação. Você não tem que escrever muito. A ideia do mapa mental é que você escreva os principais conceitos para lembrar o mais importante do que você estuvo lendo. Tem um material que você tem também no Classroom. Desculpe a guia errada, é um erro, porque você pode entregar esse trabalho hoje até as 3 da tarde. Este é um trabalho individual e você tem a guia da avaliação dos seus trabalhos em todas as guias de trabalho que irão fazer. O trabalho da manhã é um trabalho individual de cada um de vocês, mas eu gostaria já agora que nós estamos, a maioria dos estudantes da aula, se vocês ainda não se conhecem uns e outros, para que possam falar com seus colegas, quem quiser fazer uma apresentação, porque hoje à tarde nós vamos iniciar o trabalho que será colaborativo. E você tem que fazer grupos, equipes de trabalho de 4 ou 5 pessoas. Então, se alguém deseja apresentar-se, falar de onde ele é, o que trabalha, poderíamos usar o nosso espaço agora. Pode ser? Certo, professora. Agora, esses grupos vai ser aleatório? Os grupos, vocês podem informar, Carla, como vocês desejam. É sua decisão. Mas, normalmente, o ideal é se vocês podem trabalhar com colegas de trabalho, colegas conhecidos, porque podem conhecer suas realidades educativas e suas propostas poderiam ser também mais cercanas. Mas vocês podem decidir como vocês quiserem fazer os grupos de trabalho. Uma das colegas perguntou para mim, quem ainda não conseguiu acessar a disciplina, o link, vocês têm. Tá bem. Eu vou falar 2 coisas. Primeiro, vocês têm que estar presentes na aula de Classroom, e aí você tem o link da classe. Um momentinho, eu vou fazer outra apresentação. Um momentinho. Vocês têm acesso à aula do Classroom, da nossa disciplina, que é a metodologia da investigação qualitativa, e aqui você tem qual é o link para aceder à aula sincrônica. Então, quando nós vamos voltar à 1 da tarde, você só tem que entrar aqui, fazer clique e já está presente na aula sincrônica.
Se algum dos colegas não conseguiram acessar ainda a aula do Classroom, tem que escrever para a coordenadora Eliane e ela pode incluir você a aula do Classroom. Eu não posso, eu sou professora e eu não posso incluir os alunos na aula do Classroom. Então, tem que escrever para a Eliane e ela vai incluir aos colegas que não estão podendo acessar ao Classroom. Carla? Tá bom. O colega André Moraes, ele escreveu aqui que ele gostaria de formar parte de um grupo, porque ele não tem agora mesmo ainda uma equipe. Então, se para a tarde alguém pode trabalhar com o André, ele já escreveu que ele deseja formar parte de uma equipe. Então, gente, agora, nós temos para Robson. Quem ia falar, o Robson? Não. Elisângela, você vai perguntar algo? Não. Então, agora, o trabalho durante a manhã vai ser individual, vai ser a leitura e fazer um mapa mental. Nós vamos voltar à aula sincrônica, aqui mesmo, à 13h. E aí, nós vamos ter aulas, nós vamos falar, e depois disso, nós vamos ter o trabalho em equipe, para fazer uma proposta de pesquisa. Esse trabalho em equipe, eu vou repetir, vai iniciar hoje, uma parte do trabalho vocês irão fazer hoje, depois irá continuar amanhã à tarde e vocês irão apresentar os trabalhos na quarta-feira. O trabalho que é colaborativo inicia hoje, mas finaliza na quarta-feira. Um trabalho de 3 dias. Fica claro? Sim? Professora, Oi, Rebeca. parece que teve um erro no programa, no Classroom, porque está dizendo que eu já entreguei a atividade. A senhora poderia dar uma olhadinha? Você Inclusive, pode... eu recebi até um e-mail ontem informando que eu tinha prazo de entrega de 2 atividades, como se eu estivesse no grupo que teve a primeira aula com a senhora. Poderia ser, Rebeca, mas você pode carregar de novo um novo trabalho, isso não é um problema. Ah, tá bom, ok. Pode, sem problema. Robson, sim. Sobre o trabalho da tarde, que a senhora fala 1 hora, é horário lá do Paraguai, é? Desculpa? 1 hora, a senhora falou. O horário que a senhora falou da tarde é horário do Paraguai, 1 hora, é? É horário do Paraguai. Que hora é aí? Onde você está, Robson? Meio-dia. No Brasil, aqui no Amazonas. Aqui é uma diferença, mas já entendi já. É horário do Paraguai, tá, né? Tá bom. É a 13h do Paraguai. A nossa segunda aula sincrônica. Então agora nós vamos finalizar a nossa aula sincrônica. Muito obrigada pelo nosso primeiro encontro de hoje. Bom trabalho com a tarefa 1
e nós vamos nos encontrar tarde, à 1h de novo aqui. Tá pronto? Obrigado a todos. Bom trabalho e bom dia. Professora? Oi, Patrícia. Bom Oi. dia. Bom dia. Bom dia. Só uma pergunta. Os grupos, eles têm que ter realmente 4 ou 5 ou pode ser de 3 pessoas? Pode ser de 3, Patrícia. Pode ser. Ok, obrigada. De nada. Então, até a tarde. Bom trabalho.